Bom, estamos continuando a nossa videoaula sobre criação de dashboard com Power BI, do curso de administração da Senec Varginha, disciplina de gestão de sistemas de informação. Na última aula, nós obtivemos os dados exportados do Excel e produzimos parcialmente o nosso dashboard. Colocamos aqui uma logo, a nossa empresa vende a beça, número de vendedores, que é um cartão, média de cota e média de venda. Também colocamos esses filtros, inclusive esse filtro aqui, que filtra por mês, e nós tivemos que construir uma tabela. Então, a nossa tabela de mês, essa aqui que foi digitada, nós colocamos a ordenação, por esse campo aqui, ordem, para aparecer de janeiro até dezembro no nosso dashboard, conforme podemos ver aqui. Dando continuidade, vamos ver o que é que nós temos de objetivo. Então, nós vamos colocar esse gráfico aqui de linhas, comparando cota por resultado, dentro de um período, ou seja, em relação à contratação do funcionário. Então, voltando aqui, vamos selecionar esse gráfico, vamos ajustar o tamanho e a posição dele, aproximadamente por aqui, e vamos definir os campos que farão parte desse gráfico. Então, nós temos que definir, no caso, os valores. Vamos utilizar aqui cota como valores e resultado também como valores. Basta arrastar os dois campos para cá. E no caso de eixo, nós queremos em relação à data de admissão do funcionário. Portanto, já temos aí o gráfico. Nesse gráfico nós temos aqui a legenda, nós temos aqui eixo X, eixo Y, todo esse formato foi padronizado automaticamente. Aqui nós temos o cabeçalho do gráfico, onde nós temos algumas operações em função da data, que é um atributo composto, é um campo composto. A gente tem aqui o ano, trimestre, mês e dia, como elementos da data que a gente pode fazer as operações de drill down e drill up. Já a gente vê como funciona. Vamos melhorar um pouquinho o gráfico, fica mais fácil de visualizar. Basta clicar aqui em formato. E agora nós vamos começar pelo título do gráfico. Clicando aqui, vamos colocar um título mais apropriado. Pode ser cotas versus vendas conforme data de admissão dos vendedores. Não é exatamente esse título que está lá no gráfico, mas eu creio que vai ficar um pouco melhor. E a gente vai centralizar, seguindo o padrão, aumentando a fonte para 18. Já mudamos o título, e então vamos ajustar a legenda, selecionando aqui o gráfico, formato, legenda, e vamos aumentar um pouquinho. Não pode ser muito, senão toma muito espaço do gráfico. E vale a pena também mudar a posição da legenda para superior central. Nós também podemos mudar as cores dos dados aqui no gráfico. Então, vamos aqui. Cota já está com o valor padrão que a gente está utilizando, e o resultado nós vamos mudar para essa cor. No gráfico original, as linhas ficaram mais grossas, e para isso nós vamos utilizar aqui formas e aumentar a largura do traço. Vamos utilizar 4 pontos. Já ficou melhor. Não há muito espaço aqui no gráfico para aumentarmos significativamente a fonte dos eixos, mas alguma coisa a gente pode fazer. Então, vamos selecionar aqui o eixo X
vamos aumentar um pouquinho a fonte. Também não vamos manter o título, né? É o ano, conforme eu já disse, fica óbvio, 2004, 2006, 2008. Lembrando que esse ano aqui, ele veio da data de admissão, a data de início do vendedor. E agora que mudamos o eixo X, vamos mudar aqui o eixo Y. A gente pode mudar, inclusive, a unidade. Vejam só, poderia mudar aqui a unidade, ou eu posso deixar automático. O Power BI vai saber qual é o mais indicado de acordo com os valores que existirem no gráfico. Bom, praticamente o nosso gráfico está pronto. Vamos utilizar esse recurso no gráfico para ver como funciona. Então, aqui nós temos os filtros valendo. Vamos filtrar aqui 2010. A gente já viu o efeito na hora. Vamos filtrar só janeiro. E o propósito desse gráfico é de identificarmos em que período, baseado na admissão do vendedor, vamos ver se faz algum sentido aqui, se faz alguma diferença. Lembrando que o que está na cor verde é a cota, é o objetivo, e o resultado está nessa cor amarela. Então, se a gente filtrar aqui, por exemplo, 2014, as linhas praticamente estão sobrepostas, com aqui um pequeno destaque para o verde, ou seja, o resultado foi acima. Mas se a gente selecionar outros anos, a gente começa a perceber. Então, por exemplo, 2009, o pessoal que entrou, vendas realizadas em 2010, os vendedores que entraram na empresa em 2009 têm um volume mais significativo. Vamos fazer outros filtros aqui para entender, 2012. E se a gente quiser navegar com maior precisão, basta levar o mouse naquela posição do gráfico, que vão aparecer os valores na legenda. Aqui no gráfico é possível também que você mantenha esses dados exibidos, aparecendo no gráfico. Tá? Talvez não fique muito bom, é o rótulo dos dados, a opção que você precisa ativar. Então, se eu ativar rótulos de dados, vai aparecer, e para cada ano vai aparecer o valor. Mas é interessante observar que esse gráfico não vai mostrar apenas o ano. Nós podemos realizar algumas movimentações nesse gráfico. Então, eu cliquei aqui para selecionar um desses pontos, 2007. Eu posso fazer uma navegação nele. Então, eu posso detalhar. Como é que eu faço esse detalhamento? Aqui eu vou me aprofundando, drill down, e eu vou visualizar por trimestre, lembrando que esse recurso é em função do campo data, que tem múltiplas informações. Ou seja, é um campo composto, conforme a gente já tinha visto. Então, tem ano, trimestre, mês e dia. E aqui dá para enxergar um pouco melhor a diferença entre a cota e o resultado. Se a gente clicar mais uma vez, ele vai saltar de trimestre para meses. Então, nós estamos filtrando o ano de 2012. E estamos visualizando o gráfico mês a mês. Podemos selecionar outro ano. E aí a gente percebe não só a variação nas vendas ou nas cotas, mas também onde é que aparece a diferença entre esses dois valores. Aqui em 2012, outubro, aparece bem destacado. Então, essa navegação ainda pode chegar no dia. Então, eu tenho aqui os dias do mês. Tá? Como o gráfico não tem tanto espaço, a gente vê aqui que seria o primeiro dia do mês até o dia 30 ou 31, no caso, porque nós podemos filtrar, por exemplo, janeiro, e vamos enxergar nitidamente até o dia 31, que tem vendas, tem cotas. Podemos chegar aqui o filtro do mês, deixar um ano qualquer selecionado. O ano de 2013, a gente consegue identificar aqui no dia 5, uma diferença relevante entre cota e resultado.
e aí você pode depois navegar no sentido contrário, drill up. Você vai voltando até enxergar ano como intervalo no gráfico. Então aqui é só uma navegada rápida para a gente entender o que é que esse gráfico oferece. Bom, agora nós vamos adicionar um outro indicador, na verdade um controle, que é um indicador. Então esse controle está aqui, é o KPI. KPI quer dizer Key Performance Indicator, e é um indicador, é um controle muito importante para você acompanhar o resultado. Então, neste caso, nós queremos mostrar qual é a relação entre o resultado obtido e a cota. Então, o nosso indicador, nosso campo de indicação, vai ser o resultado. E a nossa meta, o nosso objetivo, é a cota. Esse controle é muito interessante quando você tem uma tendência. Você fez um cálculo e tem uma tendência para esse valor. Como aqui não temos tendência, nós vamos utilizar o próprio resultado como tendência. E aqui nós já estamos visualizando que, no geral, nós tivemos 261,14 mil. Mas vamos ver o que é que ele está tratando. Ele está tratando a soma. Como eu selecionei 2013, ele filtrou somente aquele ano. Tá? Se eu tirar todos os filtros, aqui nós precisamos considerar que durante a navegação nós fizemos algum filtro, por isso que não está exibindo todos os dados. E agora nós vamos formatar melhor esse controle. Para isso, basta selecionar, clicar aqui, e nós vamos preparar o título. Então, resultado obtido, conforme está no nosso exemplo, e vamos utilizar a fonte aqui, tamanho 18 novamente. Portanto, temos aí esse controle muito importante para acompanhar os objetivos. Nosso próximo passo é adicionar esses controles aqui. Top cotas e top vendas. Para isso, nós vamos utilizar esse controle denominado tabela. Então, clica aqui e ajusta o tamanho da tabela, aproximado com o nosso modelo de referência. Eu vou voltar aqui para recapitularmos o conteúdo. Veja, nós temos vendedor e o valor cota. Então, basta pegar esse campo. Vendedor é o nome, então arrasto o vendedor para cá. Já vai aparecer aqui. E o primeiro é cota, nós vamos arrastar aqui. Prontinho. Já temos os dados. Agora nós precisamos formatar. Da mesma forma, aqui é possível renomear o campo. Vamos aumentar um pouco a fonte. Basta vir aqui em valores. Não vai dar para colocar valor aqui com a fonte 18, vai ficar muito grande. Eu creio que 14 está de bom tamanho. E vamos também trabalhar, deixa eu selecionar o objeto aqui. Vamos também selecionar cabeçalho de colunas, onde tem vendedor e cota. Nós podemos definir a fonte. Fonte 12 está bom.
o alinhamento nós vamos colocar para centralizar. E nós ainda podemos definir o título. No caso, top 5 cota. Vamos aumentar a fonte para 18. Colocar o centro e definir a cor da fonte que a gente sempre usou para cotas. Dá para aumentar aqui um pouquinho esse gráfico. E agora nós temos que fazer com que o Power BI faça o filtro e exiba somente os 5 maiores vendedores. E como é que funciona? Aqui nós temos as áreas de filtro. Então nós temos o filtro no visual, que corresponde àquele objeto. Depois eu tenho um filtro na página. Aqui nós temos o conceito de página, né? Se clicar aqui nesse sinal de mais, eu abro mais uma página. E eu tenho um filtro que eu aplico para todas as páginas. Por padrão, nós já temos aqui os campos que utilizamos no controle como opções de filtro. Então, se clicarmos aqui, vão aparecer as opções para filtragem. É menor que, é maior que. Por exemplo, eu poderia querer somente é menor do que 100. Aí basta aplicar. Então, ele vai colocar só valores aqui, ó, menor que 100. Tá? Não é um filtro interessante neste caso, então eu clico na borrachinha e removo esse filtro. Eu também posso colocar um filtro no vendedor. Então eu clico aqui, vão aparecer diversas opções, inclusive a lista dos vendedores que tem no banco de dados para eu selecionar. Se eu selecionar essa aqui, a Clene, só ela vai aparecer. Provavelmente, de acordo com o meu filtro, ela não tem. Então vamos selecionar outro tipo de filtro. N superior. Nós queremos filtrar os 5 vendedores. Mas vejam só, qual é o critério para filtrarmos? Já sabemos que queremos os 5 vendedores, os 5 top, superior. Avaliando qual dado? Nós vamos avaliar a cota. Arrastamos a cota para cá. Por padrão, o Power BI usa soma. E agora, aplicando esse filtro, o Power BI vai mostrar exatamente os 5 vendedores com a sua maior cota. Podemos também aumentar um pouquinho aqui os nossos valores. Dá para colocar aqui 16. Prontinho, já temos aqui quem são os 5 maiores vendedores em relação à cota, as 5 maiores cotas. Se você clicar sobre a coluna, essa setinha vai indicar a ordenação. Então, se a gente quiser realmente o maior primeiro, é só vir aqui na cota e clicar para que a seta fique nesse sentido, de cima para baixo, portanto, maior valor 13 milhões e o menor valor 8 milhões. E aí são válidos os filtros, né? Se eu filtrar aqui 2010, automaticamente ele fará o filtro aqui no gráfico. Pronto, já adiantamos o trabalho e vamos aproveitar o que já foi feito. Clicar sobre o controle, Ctrl C, Ctrl V. E aí nós já temos uma cópia aqui do objeto que acabamos de criar. É muito importante ficar atento para que não crie uma barra de rolagem, senão fica ruim para o usuário enxergar esse conteúdo. Então, nós vamos ajustar aqui. E aqui nós só temos que mudar a cor e o atributo, o campo, que está sendo utilizado para fazer o filtro. Então, onde está a cota, eu vou retirar e vou arrastar o resultado. Vou renomear para vendas
E aqui no formato nós vamos no título, top 5 vendas. Nossa cor padrão para vendas, essa aqui. E temos que lembrar do filtro. Então, voltando aqui ao cenário do filtro, vamos clicar sobre o vendedor. E onde tem o campo cota, nós vamos retirar e adicionar o campo resultado. Aplicando o filtro, nós já ganhamos um tempo. Estamos agora exibindo vendas. Basta clicar aqui para selecionar a ordem também. E aí a gente tem o resultado das vendas e das cotas. Podemos ver que as vendas são maiores. No entanto, no caso da Aina, a cota dela era 13 milhões, mas ela vendeu 12 milhões. Então, nós já conseguimos colocar aqui mais um controle. Vamos observar o que está faltando. E o próximo é esse gráfico. Então, para encerrar, nós vamos adicionar o último gráfico que falta. Então, basta selecionar aqui o gráfico de barras. Esse aqui. Colunas. Arrasta aqui na área que você achar que fica mais interessante. E esse gráfico, ele vai comparar o número de vendedores ano a ano. Então, no caso dos valores, nós vamos utilizar vendedores. Mas como nós queremos a quantidade de vendedor e não a quantidade cadastrada, vamos pegar vendedor aqui, conforme já fizemos naquele botão de vendedores. E no eixo nós vamos arrastar o ano. Prontinho, já temos o resultado na tela. Agora é só ajustar o visual. Então vamos modificar o título do gráfico. Número de vendedores por ano. Vamos ajustar o alinhamento e o tamanho da fonte 18. No caso do eixo, nós podemos melhorar um pouquinho a fonte, não há muito espaço. Então, o eixo X, nós vamos colocar aqui. Pode colocar a fonte 10, mas ele vai aumentar só com a 9. E no eixo X, Y, aliás, nós também vamos aumentar aqui. Um outro detalhe é que nós queremos colocar por ordem do ano. Então, basta clicar aqui, selecionar qual o campo de classificação, é pelo ano, e selecionar a ordem. Clica de novo e coloca como crescente. Agora nós temos 2010, 2011 até 2014. Vamos mudar a cor. Então, aí nós temos uma opção para definir a cor dos dados. Basta ativar aqui mostrar tudo. E o Power BI disponibiliza para cada um dos itens do eixo uma opção de cor. Então você pode mudar aqui as cores. Não vou mudar, não vou utilizar a mesma cor que a gente já utilizou para definir a cota. Vamos usar aqui algumas variantes de cor. Eu recomendo usar cores mais brandas. Então já temos aí o gráfico de barras. Vamos ver o efeito? Selecionando o ano aqui, vai mostrar apenas o ano que você selecionou. Se você fizer um outro filtro por mês, por exemplo, vai perceber a variação. Esses controles também permitem filtro, então se eu clicar aqui em Jennifer, ele vai fazer o filtro. Então você vai conseguir ver aí o resultado de vendas da Jennifer em cada ano. Neste caso, é importante, o nosso indicador mostrou aqui, o KPI mostrou em vermelho.
Essas cores do KPI também podem ser ajustadas. Para finalizar, nós vamos colocar aquela barra, que está aqui uma barra verde, e essa barra de baixo. Então basta vir aqui, formas, linha. O Power BI vai colocar um objeto linha aqui. E aí nós podemos selecionar a rotação. Vamos colocar 90 graus. 90 graus ele vai ficar na horizontal. E nós vamos mudar mais algumas coisas. Então, no caso da linha, vamos aumentar para 10 pontos o peso. E agora é só ajustar. Vamos ajustar aqui. Basta segurar Alt, que você consegue mover com as setinhas no seu teclado. Então vamos ver como ficou aqui. Está bem alinhadinho com a linha. Aqui. E nós podemos copiar essa linha com Ctrl C. E com Ctrl V nós podemos trazê-la para baixo. Para ficar igual ao modelo, nós vamos ter que fazer assim, dar uma reduzida aqui na margem desses objetos, para não sobrepor. E agora nós podemos mudar a cor. Basta vir aqui e definir a cor da linha, conforme sugerido no modelo. Prontinho, vamos salvar. Então nós temos aí o nosso dashboard, aqui nós podemos visualizar a cota por ano, podemos tirar o filtro, filtrar e tirar o filtro de acordo com a necessidade. Nós podemos também aplicar filtros aqui, podemos aplicar filtros de mês, segurando o Ctrl e marcando vários meses. E temos então o nosso dashboard funcional de acordo com as atividades que desenvolvemos na prática do laboratório. Espero muito ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, postem aí na descrição do vídeo, façam comentários, deem um like. Eu não ganho nada se vocês derem um like, mas eu gosto de saber que gostaram. E muito obrigado pela atenção. Esperem por próximos vídeos. Um abraço a todos.